Amarás servindo. Amarás servindo, ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos, exaltando a força das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e de rancores, o espírito desprevenido, amarás servindo sempre. Quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos que te suportaram as fraquezas da infância, dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração, dos que te encorajaram os ideais de bondade no nascedouro e daqueles outros que partiram da terra abençoando-te o nome, depois de repetidos exemplos de sacrifício para que pudesses livremente viver. Recordarás os benfeitores anônimos que te deram entendimento e esperança, prosseguindo fiel ao apostolado de amor e serviço que te legaram. Para isso, não te deterás na superfície das palavras. Colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias se te fizesse nas mesmas circunstâncias. Ante as vítimas da penúria, imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém, sob a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido, a que o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação. Renteando com os doentes desamparados, reflete quanto te doeria o abandono sob o guante da enfermidade, sem a presença sequer de um amigo para minorar-te o peso da angústia. À frente das crianças despejadas na rua, pensa nos filhos amados que conchegas ao peito e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que os socorresse se estivessem desvalidos na via pública. E perante os irmãos caídos em criminalidade, avalia o suplício oculto que te rasgarias as entranhas da consciência se ocupasses o lugar deles, e medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros, escorando-te o passo das sombras para a luz. Ainda mesmo, quando te vejas absolutamente a sós no trabalho do bem, sob a zombaria dos que se tresmalham temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo, não esmorecerás. Crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre e Senhor, que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração.
É um imenso prazer estar com vocês novamente, mesmo que à distância, ciente de que estamos todos unidos neste momento sob um só teto, o teto do amor do Cristo, e pelo ideal da busca por seguirmos esses ensinamentos tão preciosos que Ele nos ofertou. O capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, de título Pedi e Obtereis, nos convida a uma reflexão muito importante, que é a reflexão sobre a prece, esse mecanismo que nos liga, que nos conecta ao Pai, e por isso mesmo tão significativo. O capítulo se inicia com uma passagem de Mateus. Quando fizerem sua oração, não façam como os hipócritas que fingem orar, ficando em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu digo a vocês que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserem orar, entrem para o seu quarto e, com a porta fechada, façam em segredo sua oração. E o Pai, vendo o que se passa em segredo, dará a vocês a recompensa. Procurem não falar muito em suas preces como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos. Não sejam semelhantes a eles, pois o Pai sabe na necessidade de seus filhos, mesmo antes de fazerem o pedido. Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8. Esse capítulo, meus irmãos, cuja leitura completa eu recomendo a todos, nos apresenta um verdadeiro manual para a nossa compreensão do que seja a prece e da postura, a conduta que o Pai espera de nós nos momentos a que a ela nos dedicarmos. Nos esclarece o que seja a prece, como ocorre a nossa ligação com o plano maior durante esse momento tão particular. Como devemos orar? Por quem devemos orar? A eficiência da prece em nossas vidas. Nos esclarece em que medida seremos atendidos em nossas solicitações e a felicidade que a prece nos proporciona, da qual por vezes, tão envolvido que estamos com os nossos afazeres materiais cotidianos, não nos damos conta, não nos apercebemos. A prece, nos apontam os amigos espirituais, é a manifestação de um desejo, por meio do qual entramos em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual nos dirigimos. Essa questão é bem interessante, porque eles nos esclarecem que podemos nos dirigir aos espíritos guardiões, aos espíritos superiores, aos anjos, às entidades, aos santos, etc. Tanto faz. E que de toda forma as nossas preces serão igualmente levadas a Deus. Ou seja, podemos recorrer a intermediários, por assim dizer, a intercessores. Mesmo assim, é a Deus que nos dirigimos, pois nada acontece sem a vontade dele. Nós estamos, todos e tudo na criação, envoltos e intrinsecamente envolvidos pelo fluido cósmico universal, que é essa matéria-prima de tudo na criação. Somos mais ou menos como esponjas dentro de um copo de água límpida. A água está em toda parte, nos envolve e preenche cada porozinho do nosso ser. Nós estamos nele e ele está em nós. E esse fluido permite a ligação vibracional entre tudo que existe, como ondas na água, como o som que se propaga no ar, atingindo o infinito. Assim, nossos pensamentos são transmitidos em correntes fluídicas
para o outro ser, seja esse ser encarnado ou desencarnado. E assim, somos ouvidos pelos amigos espirituais e, por consequência, por Deus. O famoso Deus sabe de tudo, não é mesmo? Mas, como a onda que se forma quando nós jogamos uma pedrinha na água, tudo vai depender da intensidade. Quanto maior a intensidade dos nossos pensamentos, maior a distância e a eficácia que ele alcançará. Alguns poderiam pensar então, se é assim, estou perdido. Se eu não tenho toda essa força em meus pensamentos, não me sinto assim seguro o suficiente para isso. Ou qualquer frase do tipo. Tranquilos, irmãos. Os amigos espirituais nos asseguram que desde que nos julguem merecedores de auxílio, eles conosco estarão, suprindo quando necessário nossas insuficiências, seja numa ação direta em nosso nome, ou seja dando aquela forcinha extra no momento da oração. E se mesmo assim eu não me considerar merecedor, se eu disser não me considero suficientemente bom para, por meio da prece, pedir algo para mim ou praticar uma ação benéfica para alguém, e se eu não me considero digno de ser ouvido por Deus, irmãos, apesar disso, e justamente por isso, nessa situação, nossa prece será agradável a Deus. A consciência de nossas imperfeições, uma prova mesmo que pequenininha da nossa humildade, é sempre agradável a Deus. Ele levará em conta a nossa intenção, o nosso fervor, a nossa confiança nele, o sentimento de amor a que nos dispusermos durante a prece, fortalecidos pela consciência de nossa pequenez perante o Pai e da confiança em seus desígnios. Isso tudo é que agradará ao Pai e agradará aos nossos amigos espirituais que nos fortalecerão neste momento. Por isso, amigos, nada, mas nada mesmo é impedimento para a prece. Mas, em contrapartida, se no momento de nossas preces imperar em nós, no nosso íntimo, o orgulho, a confiança somente em nós mesmos, se nos julgarmos acima de tudo e de todos, e às vezes até acima do próprio Pai, não é? Se assim agirmos, não conseguiremos nos aproximar dele. Como disse Jesus, todo aquele que se elevar será rebaixado, e todo aquele que se humilhar será elevado. Todo aquele que percebe e reconhece em si suas fraquezas está no caminho, na busca por melhorar-se, nos passos para tornar-se um espírito melhor, um filho melhor, caminhando para mais próximo do Pai, se elevando. Enquanto que aquele que ainda não é capaz de reconhecer em si mesmo suas imperfeições, não está aberto a modificações. Está estagnado no processo evolutivo e vai sendo ultrapassado pelos demais que continuam evoluindo. Vai ficando para trás e, por assim dizer, sendo rebaixado na jornada que todos nós empreendemos a caminho do Pai. E assim, também o será no momento em que esse espírito se voltar ao Pai para a sua prece, para expressar na prece os seus desejos, imprimindo em suas palavras o que estiver cheio o seu coração, ou seja, de orgulho, e não de um sentimento sincero em favor dele próprio ou de outra pessoa. Vejam como é importante nos despojarmos de nossos sentimentos egoístas e nos conduzirmos com humildade ao encontro do Pai em nossas orações. O Evangelho nos diz que o primeiro dever de
toda a criatura humana, e o primeiro ato de cada dia deveria ser a prece. Então, meus irmãos, vocês poderiam dizer: estamos bem, pois afinal de contas todos nós fazemos nossas preces diariamente, não é mesmo? Pois é. Os amigos espirituais nos dizem que todos rezamos, mas que são poucos os que sabem rezar. Reflitamos sobre essas palavras. Voltemos o olhar para nós mesmos e nos perguntemos: até que ponto sabemos rezar? Até que ponto coloco o meu pensamento, todas as minhas vibrações e sentimentos, em cada palavra que eu profiro ou que eu mentalizo em meus momentos de prece? Quantas vezes eu me pego agarrado a preces repetitivas, nas quais, por já saber de cor todas as palavras, eu as profiro sem nem pensar exatamente o que eu estou falando. Isso sem contar com certas situações que hoje em dia estão tão mais facilitadas pela internet, pela facilidade de comunicação, em que nós somos convidados a repetir preces, mantras, frases, palavras, em outras línguas, sem nem saber o que essas palavras estão dizendo. Somente porque alguém nos diz que se a repetirmos desta ou daquela maneira, o nosso dia será melhor, será mais harmonioso, ou seja lá o que for ou como for. Reflitamos qual é a vibração que imprimimos nestes momentos, nessas palavras que proferimos sem pensar ou então sem saber o significado. Em prece, precisamos abrir os nossos corações, nos colocarmos nas mãos do Pai, louvá-lo por sua bondade, agradecê-lo de coração por tudo que recebemos e pedir por graças, mas graças das quais realmente necessitamos, seja em favor próprio ou em favor do próximo, seja esse próximo encarnado ou desencarnado. Sim, né, meus irmãos, porque os desencarnados também necessitam e se beneficiam com as nossas vibrações. Então devemos nos lembrar deles em nossas orações e vibremos principalmente por aqueles que mais necessitam, aqueles com os quais nos conflitamos, ou aqueles que por vezes consideramos menos merecedores, pois esse pouquinho a que nos dispusermos a doar em oração pode ser muito na renovação perispiritual desse espírito tão necessitado, que também é nosso irmão. E que nunca nos esqueçamos de que todos somos filhos do Pai. Somos todos imperfeitos. Estamos todos em busca da evolução. E mesmo sabedores de que todos colheremos o que plantarmos, não nos esqueçamos de sermos caridosos e de não negarmos a ninguém o consolo, o amparo, a força, o encorajamento no enfrentamento das provas pela qual tenham que passar. Muito importante saber pedir, meus irmãos. O Evangelho nos instrui a pedirmos do que realmente necessitamos. Quando os amigos nos falam isso, quando Jesus nos diz: pedi e obtereis, não estão falando de questões materiais, de riquezas, de status social. Não é disso que eles estão falando. Eles nos falam ao espírito que somos. O que é realmente que precisamos enquanto seres espirituais em evolução? Já refletiram a respeito? Essa mudança de pensamento, de hábito, não é fácil não. Deixarmos de pedir aquilo que é material, que está próximo de nós, para pensarmos no espiritual, que por vezes não nos damos conta, não é um hábito comum. Deixarmos de pedir, por exemplo, que algo se resolva, que se conclua a nosso favor,
e começarmos a pedir a força necessária para transpormos os obstáculos que surgem na nossa vida, a inteligência para agirmos da melhor maneira possível, a disposição para sentirmos em forma de intuição os bons conselhos que nos são enviados pela espiritualidade constantemente, a razão para podermos ponderar antes de agirmos e assim podermos fazer o melhor uso do nosso livre-arbítrio. Qual prece vocês acham que seria ouvida pelo Pai? Aquela na qual pedimos a Ele que resolva os nossos problemas, as nossas questões? Ou aquela na qual pedimos para Ele que nos fortaleça de forma que possamos passar pelos compromissos que assumimos quando solicitamos esta oportunidade bendita de reencarnação? Sabendo que, se agirmos aqui de acordo com as leis divinas, conseguiremos nos modificar para melhor. Qual das duas vocês acham que seria ouvida pelo Pai? Percebem o que os irmãos espirituais nos apresentam como saber pedir? Pedir o que realmente necessitamos? E isso pode ser observado em qualquer situação. Meu Deus, me ajuda a comprar um carro novo? Por que não? Meu Deus, me dai força para o trabalho que poderá me proporcionar condições de adquirir um carro novo. Meu Deus, tira do meu caminho aquela pessoa que fica atrasando a minha vida, pessoal ou profissional. Que tal? Meu Deus, me dá força para compreender o que o convívio com esta pessoa está tentando me ensinar. O que devo modificar em mim para conseguir melhor conviver com ela? E ilumina esse ser para que ele também se encontre e que nós possamos juntos trabalharmos para melhor. Difícil, não é? Nosso sentimento materialista, imediatista e egoísta ainda é muito forte. Mas é para isso que nós estamos aqui. Para modificar essas nossas tendências, para nos superarmos. E só conseguiremos se tentarmos insistentemente, fervorosamente. Hoje, o nosso contexto social nos traz também uma situação muito específica em relação à prece. Situação na qual, por vezes, não sabemos pedir, e mais do que isso, não sabemos aceitar o que recebemos do Pai. Sim, irmãos, estou me referindo a tudo o que presenciamos nesta pandemia. Já perceberam como estão as preces neste momento específico? Pai, restitui-me a saúde. Pai, me cura. Pai, cura fulano. Em muito poucas situações, nos colocamos de forma resignada, solicitando ao Pai que seja feita a sua vontade, solicitando que nos ampare, que nos fortaleça para que possamos transformar sentimentos, pensamentos que nos adoecem, para que tenhamos força de nos mantermos numa dieta ou num tratamento que nos garantirá um corpo mais saudável, para que não desistamos, não desanimemos nunca dessa oportunidade bendita que Ele nos proporcionou, e assim por diante. Não, nós nos apegamos ao eu pedi tanto, mas Deus não ouviu as minhas preces. Aqui, eu queria fazer duas colocações. A primeira é a de que saibamos pedir, mas tenhamos em nós a ciência de fazermos a nossa parte. Seja para buscarmos o melhor, seja para evitarmos os males de que somos os principais causadores. Devido a quê? Devido aos nossos desleixos, aos nossos excessos. Ou seja, peçamos pelo amparo do Pai, mas
reconheçamos quando o problema é fruto de nossas próprias inconsequências. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Eu sou diabético. E aí, eu extrapolo, eu me entupo de doces. E depois eu peço ao Pai que me cure. Perceberam o meu ponto de vista? É preciso que façamos a nossa parte. A outra colocação é a de que saibamos receber com fé e convicção de que o Pai, melhor que ninguém, sabe do que necessitamos. Então, o famoso "eu pedi tanto, mas ele não me escutou", vai ser desconsiderado, não é? Ele te ouviu sim, e com certeza fez o que é melhor para você, ou para aquele por quem você tenha pedido. Mas nosso egoísmo nos faz querer tudo do nosso jeito, do jeito que achamos ser o melhor, sem lembrarmos de que nem sempre o que é bom nos faz bem e de que nós não temos a visão do todo como o Pai. Então, nesse momento pelo qual passamos, façamos nossas preces pelos nossos e por todos os que necessitam, mas não deixemos que o nosso egoísmo, marcado na vontade, por exemplo, de que o outro permaneça próximo a mim neste plano material, nos ofusque a mente e chacoalhe a nossa fé e nos faça nos revoltarmos contra a vontade do Pai. Lembremos que nenhuma folha cai da árvore sem a vontade do Pai, que os irmãos que ora desencarnam seguem seus planejamentos reencarnatórios, associado, é claro, aos efeitos decorrentes de suas escolhas. Aí vocês podem me questionar: Beth, então você está dizendo que não devemos orar? Que é tudo fatalidade? Que nossas preces não servirão de nada? Não, meus irmãos. Muitíssimo pelo contrário. Devemos todo o tempo todo nos colocar em oração. Devemos sim vibrar o máximo que pudermos por todos os que necessitam neste momento. O que eu estou dizendo, com base no Evangelho, é que precisamos saber pedir e precisamos saber receber as graças que Deus nos envia, mesmo quando ela não nos chega da maneira como queríamos que chegasse, porque somente Ele conhece realmente as nossas necessidades. Que nós possamos, então, pedir ao Pai que seja feita a sua vontade, que Ele fortaleça e ampare a todos, que os amigos espirituais possam nos envolver na mais forte e revigorante emanação de amor. Mas depois disso, saibamos receber do Pai o que Ele tem a nos ofertar. Esteja isso de acordo ou não com os nossos desejos egoístas, confiantes e certos de que, seja como for, é o melhor para nós e para o próximo. Se nos dispusermos, então, a sermos humildes, a nos resignarmos, a sabermos como pedir, o que pedir ao Pai, se imprimirmos em nossos pensamentos os mais sinceros sentimentos e as melhores vibrações, se nos recolhermos ao interior dos nossos quartos, não os físicos, não os cômodos da nossa casa, mas sim o nosso quarto interior, se nos recolhermos em nós mesmos e nos dispusermos a orar, a nos ligarmos da maneira mais simples e sincera com o Pai, os Espíritos nos dizem que conseguiremos perceber a felicidade que a prece pode nos proporcionar. O quanto ela nos elevará, o quanto ela nos levará a conhecer a verdadeira vida,
o quanto ela nos permitirá nos desprendermos da matéria e nos elevarmos a espaços ainda desconhecidos. O quanto nos aproximaremos dos mentores espirituais e, por consequência, é claro, de Deus. Meus irmãos, eu finalizo então este momento e me despeço de todos vocês, lendo um dos últimos trechos deste capítulo e expressando o meu desejo ardente de que todos nós consigamos fazer da prece uma constante em nossas vidas, que consigamos alcançar esse estado espiritual tão lindamente descrito no trecho que lerei a seguir. Avancem pelos caminhos da prece e ouvirão as vozes dos anjos. Que harmonia! São liras dos anjos, as vozes doces e suaves dos serafins, mais delicadas que as brisas da manhã quando brincam na folhagem nos nossos bosques. Com que alegrias irão caminhar! A linguagem da terra é pobre para definir a felicidade que irão sentir, pois ela entrará por todos os poros. Tão viva e refrescante é a fonte da vida quando se está em oração. Que assim seja, irmãos. Fiquem com Deus. Tenham uma semana magnífica e até o nosso próximo encontro.